Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista com os nossos alunos aprovados. E hoje eu estou aqui para entrevistar o Vinícius Melo, que foi aprovado em 9º lugar no concurso da Petrobras para Engenharia de Software. E ele vai contar para a gente um pouquinho sobre a história dele, como que foi essa preparação e quais os obstáculos enfrentados para conquistar essa colocação incrível. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem, Jéssica? Como vai? Está ótima. Vinícius já me contou que é um concurseiro raiz, pessoal. Eu sou um concurseiro, né? Já venho estudando há muito tempo, né? Conheci o Estratégia Concursos há uns 3 anos atrás, mais ou menos. E o que eu gostei mais do Estratégia foi que ele tem a parte dos conhecimentos específicos, que era mais difícil você encontrar nos cursinhos, nos outros cursinhos que eu fazia. Mas os que eu fazia antes, eu estava muito mais preocupado no começo em resolver português, raciocínio lógico, matemática, direito, essas coisas que caem em concurso também. Mas eu sentia a necessidade de ter também a informação dos conhecimentos específicos, né? De TI. E no meu caso, na área de TI, o Estratégia ele é 10, porque ele tem excelentes professores e traz muita informação recente e até informação daquilo que você nem imagina que pode cair, mas o professor tenta saber frente, mais ou menos, já tenta enxergar e já te dá as dicas. E olha, posso até afirmar que não é só para concurso, Estratégia também é bom para quem está trabalhando na área, porque ele te ajuda muito também. Eu posso dizer que eu aprendi algumas coisas. Então estava sempre atualizado ali, né? Eu aprendi algumas coisas que eu não sabia da área através do Estratégia. É claro que sempre tem um cunho mais teórico, né? Mesmo assim, a teoria você desenvolve a prática também e acaba chegando onde você precisa. Nossa, bem interessante, né? Porque muita gente trabalha, que estuda para TI, também trabalha na área, porque o mercado, né, tá fervendo aí, e já fica sempre atualizado, além de estar estudando. Fica sempre atualizado, vale muito a pena. Legal. Mas antes da gente começar, se apresenta para o pessoal te conhecer, conta pra gente de onde você é, quantos anos você tem, qual a sua formação, que eu já imagino. Então, eu sou o Vinícius, né? Sou de São Paulo, capital. Tenho 56 anos. A minha formação sou engenheiro de software, né? Analista de sistemas e engenheiro de software. E Vinícius, você já estava trabalhando no mercado privado? Sim, eu estou trabalhando ainda no mercado privado, ainda não me desliguei da empresa, né? E por que, com tantas oportunidades, né, que o mercado está oferecendo para vocês, por que ainda assim você escolheu a carreira pública? Porque eu acho que as empresas públicas, elas são mais estáveis, né? Quando você trabalha numa empresa privada, principalmente na minha área, como é a área de TI, é uma área que é mais voltada para projetos, né? E às vezes o projeto encerra e você acaba tendo que se desligar da empresa e procurar outro emprego, tal, e essas coisas eu já prefiro assim algo mais estável, né? Então a carreira pública ela te dá essa estabilidade e foi por isso que eu resolvi investir nisso, estudar para concurso público. E em relação ao salário, tem diferença? É praticamente a mesma coisa? É mais pela estabilidade mesmo? Os salários são bons também? É mais pela estabilidade. O salário é um pouco a mais, tá? O salário é um pouco a mais. Na carreira pública? Especificamente aqui no caso da Petrobras, né? Ele está um pouquinho maior do que eu estou ganhando hoje. Mas, por exemplo, eu já desisti de outros concursos, porque quando eu me inscrevi, o salário estava bom, e depois ele, na área privada, acabou passando o salário da área pública. Ah, te ofereceram mais. Aí, como eu sou concurseiro, eu passei, mas não assumi o cargo. Não assumiu? Mas porque você tinha esperança de continuar estudando para outro? Ah, sim, não, eu sempre estou estudando para outro concurso, inclusive estou já me preparando para um outro concurso que vai ter agora em São Paulo também. Gente, você gosta de estudar, né? Sim. Pelo jeito. Mas você se arrepende, às vezes, não ter aceitado algum outro concurso público para ter, às vezes você teria uma vida, às vezes, mais tranquila? Não, por enquanto não. Ainda não me passou nenhum arrependimento. Qual concurso que você já prestou, que você foi aprovado, que você não foi? Então, eu fui aprovado num concurso lá de Florianópolis, que é também para trabalhar como engenharia de software, né? Fui aprovado num concurso de Brasília, para trabalhar também como analista de sistemas. Da Ministério da Economia? Ministério da Economia, né?
Lá em Florianópolis foi num concurso do CIASC, que eu passei lá. Esse concurso ele já era meio antigo, mas eu estava numa lista de espera, eles acabaram me chamando, mas eu acabei não... Na época o salário já não estava mais compensando, eu achei melhor não ir. Teve esse de Brasília, e teve outros também que eu nem fui atrás acompanhar depois, porque também assim, acabei achando que não valeria a pena. Mas às vezes é que é assim, a cabeça do concurseiro é assim, aparece um concurso, você se inscreve, tá entendendo? Se inscreve porque é um desafio. Então eu vou lá e faço. Mas Se não eu é todo consigo mundo que passar, gosta sai desse uma tanto igual colocação. você, não. Oi? Não é todo mundo que gosta igual você, não. Ah, sim, não, eu sei que De fazer prova. Eu gosto muito de fazer as provas, assim, para mim é um desafio. Olha que Eu legal. gosto de ser desafiado. Mas para Petrobras vai aceitar, quando chamarem. Creio que sim, tudo indica que sim. Eu só preciso ver como que vai ser, onde que eles vão pedir para a gente trabalhar, tá entendendo? Se for muito longe de casa, ficar longe da família e tal, mas eu vou avaliar ainda. Você é casado, tem filhos? Sou casado e tenho uma filha. E elas te apoiaram? Sim, me apoiam o tempo todo. Tiveram que aguentar você ali no quarto, estudando todo dia? Tem que estudar pelo menos umas 2 horas por dia, né? 2 horas. E fim de semana, umas 3 horas no sábado, mais umas 3 no domingo. E você está nesses 3 anos de estudo, nessa rotina? Assim, às vezes a gente dá uma descontraída, né? Dá uma aliviada no fim de semana. Mas às vezes, assim, eu acho muito legal estudar, então para mim não tem problema. Então já faz parte do seu dia a dia. E como que funciona a sua rotina? Você trabalha de que horas até que horas? Que horas você vai estudar? Eu trabalho em média das 8 às 6 da tarde. E aí depois, lá pelas 7h30 até umas 9h30 todo dia, eu vou escutando aula, vou lendo os resumos, né? Também adoto como uma estratégia sempre me basear nos mapas mentais que os professores fornecem. Eles ajudam demais, tá entendendo? Então, e também aquele aplicativo que tem das questões, né, do Estratégia, também te ajuda muito. Você faz vai lendo. muita questão. Faço. É a minha diversão, fazer questão. Como que faz, Vinícius, para gostar de estudar desse jeito? Qual que é o segredo? Tem que... Também não sei, mas eu gosto. Tá vendo, pessoal? Tem que começar a sentir esse prazer, né? Porque aí você vai podendo escolher. Chega uma hora que você pode escolher qual concurso, onde você quer trabalhar. Você não fica aquele, meu Deus, eu tenho que aceitar isso aqui porque depois eu não quero estudar mais. Que às vezes não é sempre que você consegue, assim, uma excelente colocação, né? Eu já havia conseguido 11º lugar num outro concurso lá em São Paulo, mas eles acabaram não chamando, porque acho que só tinha uma vaga e aí acabaram não chamando. Mas esse 9º lugar foi para minha melhor colocação até hoje, né? Que legal, parabéns. Então, assim, outras vezes eu tirava, sei lá, 14º, 25º, 33º. Mas agora eu tô, acho que, me aprimorando cada vez mais. Então tá. Sim, então tá. Eu imagino até que os resultados vão te motivando, né? Vão. Vinícius, qual que é a assinatura que você tem do Estratégia? Tem a assinatura básica. Te dá direito a escolher 3 cursos, é essa? Me dá direito a escolher 3 cursos, né? Geralmente, quando abre o concurso, eu vou lá e vejo qual que eu acho que vai ser mais viável, né? E é aquele que eu me inscrevo. Mas o fato é que, apesar de o Estratégia ser muito focado no concurso e na banca, né? Ele também acaba ajudando para outros concursos e outras bancas. Às vezes estou estudando para um concurso, mas ele pode servir para outro também, no meu pensamento, né? Aproveita a matéria, né? Você consegue aproveitar bastante. E quais as ferramentas ali dentro? Como que você sabe o que você tem que estudar em cada dia? Quais as ferramentas ali dentro que você utiliza? Então, eu escolho uma matéria que eu quero começar a estudar e aí o que eu faço? Primeiro eu leio os PDFs, certo? Na sequência eu vou assistindo às aulas. Às vezes até quando eu acho que dá para acelerar, porque tem uma aceleração da aula, você consegue acelerar também. Às vezes é algum assunto que eu já conheço mais ou menos, então eu dou uma acelerada. E depois também eu parto para os mapas mentais, tá? Tem o passo estratégico e por último eu vou para as questões. Então eu sempre faço as questões. Uma semana antes da prova, eu releio todos os mapas mentais.
É assim que eu Legal. faço. Mas Essa- você vai intercalando matéria, fazendo ciclo? Sim, às vezes eu vou lá, escolho umas 5 matérias por semana, né? E faço uma matéria por dia. Entendeu? Eu faço isso, A uma sua matéria por média é dia. uma por dia. Minha Até média. porque você não tem tanto tempo também, né? Sim, eu também não tenho tanto tempo. E eu sempre foco mais nos conhecimentos específicos. De quanto em quanto tempo que você revisa? Olha, eu costumo revisar mensalmente, né? A cada fim de mês, mais ou menos, eu faço uma revisão olhando sempre para o mapa mental. Porque o mapa mental me ajuda a relembrar o detalhe, tá entendendo? Eu chego no detalhe através do mapa mental. Legal. E lá na prova, por que que você acha que saiu tão bem dessa vez? Como que foi? Deu tudo certo para você? Você usou alguma estratégia específica? Sim, eu uso uma estratégia. Eu sempre começo a prova de trás para frente. É. Eu nunca, porque eu acho que é muito mais importante o conhecimento específico do que o conhecimento básico. Numa prova ele sempre tem um peso maior, até na hora do desempate, se você tem mais pontos ali, você consegue passar na frente dos outros. Então eu prefiro começar pelo conhecimento específico. Eu vou começando de trás para frente e vou respondendo as questões. Se eu achar que eu não sei responder aquela questão, eu simplesmente deixo ela de lado e avalio. Por exemplo, no caso da banca Sebrasp, que é a banca da Petrobras, se você responder uma questão errada, você perde ponto. Então, o ideal é você não responder essa questão. Se você não sabe, você não responde. Então você deixou E quantas em branco? eu deixei, em conhecimentos específicos, eu deixei 9, e Nossa. conhecimento básico, eu deixei 3 questões em branco. Eram 120 questões, ao todo eu deixei 12 questões em branco. E acertou Mas quanto? Então, aí eu acertei, exatamente quantas eu acertei. Eu sei que minha nota final foi 75, né? Porque eles fazem um cálculo lá. Se você erra, você perde pontos. Tanto é que eu não vou me lembrar exatamente quantas eu acertei. Mas eu sei que eu fui o que mais acertou. Eu estava olhando lá o conhecimento específico, quem mais acertou fui eu. Se você for Então valeu a pena deixar em branco, valeu né? a pena Que deixar essa em que branco. você. Vale a pena, essa é uma boa estratégia a ser adotada para a banca Sebrasp, né? Para essas questões de certo e errado. Porque existem outras bancas que aí, se você não souber, mas você tem uma ideia aproximada, vale a pena você chutar, né? Como o pessoal fala, porque não vai anular, você só vai errar a questão e paciência. Mas na Sebrasp não, na Sebrasp você tem que estar muito ligado mesmo quando está fazendo a prova para não perder ponto. E, Vinícius, levando em consideração toda a sua trajetória de concurseiro, quais foram os seus maiores aprendizados? O que que você às vezes fazia no início, que no final você se adaptou melhor, funcionou mais? Olha, o que eu mais achei interessante, né? Que eu achei melhor assim lidar com concursos é, primeiro, manter a calma na hora de estar fazendo a prova, né? Concentração, não entrar em desespero e não deixar para marcar o gabarito no final da prova. Porque às vezes. Você ia fazendo, já ia anotando. Cada vez que eu respondo uma questão, eu já marco o gabarito. Algumas pessoas costumam deixar para depois. Mas houve uma vez em que eu, no começo, lá nos primórdios, quando eu estava começando a fazer concurso, eu deixei isso para o final e acabei me perdendo lá e acabei não Mas me atrapalhando na hora de marcar as questões, né? você não fica com medo de, às vezes, mudar de ideia, lembrar de alguma coisa lá no final que Sim, você... existe esse risco. Mas aí é que tá, né? Você tem 3 minutos em média para responder cada questão. Então, às vezes não dá tempo Você pensa assim, eu vou voltar para revisar, mas não volta, não dá tempo. Porque eles já te dão um tempo certinho ali para você fazer a prova. Não sei se eles fazem algum cálculo lá, que você vê que você vai fazer a prova do começo ao fim e vai usar todo o tempo da prova, né? Eu percebo assim, às vezes, quando eu estou fazendo concurso, que muita gente dá 1 hora, já estão levantando, porque é o tempo mínimo obrigatório, né, para você entregar uma prova, o pessoal já se levanta, já entrega a prova. Ou esse cara estudou muito, ou então ele não sabia então, nada, não sabia nada. caiu de paraquedas lá. E tem outros que saem com 3 horas. Se o concurso tem 4 horas, procura usar as 4 horas, tá entendendo? Vai lá, conta as questões, faz o cálculo, vê quanto tempo você vai precisar para responder cada uma. Mais ou menos, é claro, né, que a gente não pode usar relógio, não pode usar nada, mas você tem uma ideia, né, do tempo que vai despender em cada questão. E qual foi a sensação de ver o seu nome ali tão bem colocado? O que passou pela sua cabeça na hora? Como foi a comemoração?
Pois é, nem eu acreditei quando eu vi que estava em nono lugar. Você tem que fazer, quando você está levantando, quando eles publicam o resultado, né, eles não te dizem que colocação você está na Sebrasp, eles só te dão a sua nota. Então eu tive que fazer um programinha para poder levantar. Foram, acho que 1.200 candidatos que foram aprovados ao todo lá na Petrobras, né? É claro que não tem tudo isso de vagas, só para o meu cargo, tá? Só para o meu cargo. Nossa. Foram 1.200. Havia 6.000 concorrentes, tá? E aí eu fui levantando lá, quando eu vi que eu estava em nono lugar, eu falei, nossa senhora, de 6.000 candidatos eu consegui pegar em nono lugar. Então, nossa, gratificante, né? Foi gratificante. Todo esforço valeu a pena. Eu já tinha passado em outros concursos em que, assim, eu tinha conseguido uma boa colocação, mas não tinha tanta gente como teve no da Petrobras. Então, que mensagem você gostaria de deixar para os outros concurseiros que estão se preparando, às vezes pensando em desistir ou começando agora? O que é que você acha que é importante eles saberem? Então, a primeira coisa que eu tenho para te dizer é o seguinte: às vezes a gente, quando começa a ver uma aula, o professor começa a falar e você fala assim, nossa, mas é muita matéria, é muita coisa, né? Eu acho que eu vou desistir. Não, não desista, vá por partes, né? Tem até uma piadinha que o pessoal faz, a estratégia do Jack, faça tudo por partes. O que a gente tem que fazer é, se o professor está explicando ali, procura prestar atenção, né? Tenha paciência, vai demorar mesmo, no começo você não vai atingir os objetivos que você quer logo de cara, né? Mas seja persistente. E outra coisa, procura atuar em cima daquilo que você sabe que você é fraco. Vai atrás das suas fraquezas e procura estudar essas matérias. Você sabe que tem dificuldade nelas, então procura estudar essas matérias que você vai se dar melhor. E o tempo você vai resolvendo aos poucos, né? Sei lá, 1 hora por dia, 2, às vezes você vai desanimar um pouco, mas no outro dia tenta recuperar. Tenta investir também no fim de semana, reserva umas 2, 3 horas no fim de semana para estudar. E procura sempre lembrar que tem lá os mapas mentais, né, que vão te ajudar muito. Procura ler os PDFs também, isso ajuda bastante. E assistir às aulas, né? É fundamental para que a gente consiga atingir os objetivos aí de passar num concurso. E concurso é assim, às vezes você leva 2, 3, pode levar 4 anos. Conheço gente que levou 5, 6 anos, depende. Chega uma hora que você acaba conseguindo, você vai chegar lá, tenha certeza. É isso aí. Obrigada, viu, Vinícius? Parabéns pela perseverança. Jéssica. Você seja muito feliz na Petrobras e obtenha outras aprovações aí. Tá bom, então. Muito obrigado. E eu gostaria de agradecer aqui a todos os funcionários do Estratégia e a todos os professores também, por todo o empenho, por toda a vontade que vocês têm aí de fazer com que a gente atinja os nossos objetivos. Muito obrigado. Que legal. Obrigado por confiar nos materiais de Estratégia. Pessoal, muito obrigada pela sua atenção. Não esqueça de curtir esse vídeo, deixe aqui embaixo seu comentário, que é bem importante pra gente. Boa sorte nos estudos e até uma próxima entrevista. Tchau, tchau.